Agradeço, senhor presidente, a gentileza de Vossa Excelência, cumprimentando ao mesmo tempo, e aos senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, e senhoras e senhores deputados, ocupo a tribuna na tarde de hoje para falar e registrar aqui a posição da bancada do PSC de entender da importância da votação do PL 114/2011, que, acima de tudo, adequa a Lei de Responsabilidade Fiscal à autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública, consagrada na Emenda Constitucional 45. O PLP 114/2011 tramitou em regime de urgência no Senado Federal, sendo aprovado por unanimidade na CCJ, na CAI e no plenário do Senado, com apoio de todos os partidos políticos que integram aquela Casa Legislativa. Na Câmara dos Deputados, foi aprovado em plenário o requerimento de urgência e aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças e Tributação. A Emenda Constitucional número 45 de 2004, da reforma do Judiciário, assegurou às defensorias públicas estaduais a autonomia funcional administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária. Posteriormente, o Congresso Nacional iniciou a reforma infraconstitucional para adequar a legislação federal à autonomia da Defensoria Pública. Inicialmente foi aprovada a Lei Complementar 132/2009, que regulamenta a autonomia da Defensoria Pública, alterando a Lei Complementar de 80/94. Então, suas competências destinam-se a estabelecer, acima de tudo, como funções institucionais, a promoção prioritária da solução extrajudicial dos litígios, a difusão dos direitos humanos e a tutela individual e coletiva de vítimas e pessoas em condições de vulnerabilidade. Agora, analisamos aqui outra necessária reforma infraconstitucional, que é a adequação da Lei de Responsabilidade Fiscal à autonomia da Defensoria Pública. Esse é o objeto do PLP 114 de 2011, que é justo e indispensável. Aumenta com esse PLP o controle e a responsabilidade da Defensoria Pública na gestão orçamentária e financeira. Não cria aumento de despesa para o Estado, estabelece de modo gradativo um limite máximo para os gastos da Defensoria Pública e o limite máximo é estabelecido de modo gradativo. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as alterações previstas no projeto de lei complementar constituem mais uma importante etapa da democratização desse acesso à justiça no Brasil, principalmente das famílias mais humildes, mais carentes, que não têm condições de contratar os escritórios de advocacia e que dependem da Defensoria Pública para suas defesas. Então, enquanto líder da bancada do PSC, entendemos da importância que trouxemos para o plenário, para a votação PLP 114/2011, que dá autonomia às defensorias públicas, e dando essa autonomia às defensorias públicas, logicamente, que se dá uma condição de melhor atender ao cidadão, principalmente das camadas mais humildes da nossa sociedade. Outro assunto, senhor presidente, que nós trazemos aqui na tarde de hoje, ainda falando das eleições municipais, mostrando o crescimento e a credibilidade que tem o PSC hoje em todo o Brasil. Matéria da Folha de São Paulo traz aqui que nas eleições deste ano, 1.687 municípios deram vitória para o mesmo partido que havia vencido as eleições de 2008, ou seja, reelegeu seus prefeitos. E nesse quadro dos partidos políticos que mais reelegeram prefeitos, o PSC figura entre um dos principais partidos no país, sendo o 7º partido no Brasil que mais reelegeu seus prefeitos, mostrando a competência das administrações do PSC e a eficiência do modo do PSC de administrar os municípios brasileiros. Então, gostaríamos aqui de enaltecer os nossos prefeitos, os prefeitos do PSC, que foram reeleitos, mostrando, como eu já disse aqui, a eficiência de administração que tem dado certo por todo o Brasil, por todas as regiões do nosso país, e eu tenho certeza que esse trabalho do PSC é fruto, do trabalho feito pela Executiva Nacional, liderado aí pelo nosso vice-presidente nacional, pastor Everaldo, juntamente com as executivas estaduais e os diretórios municipais do PSC espalhados em todo o Brasil. Então, queria fazer referência a essa matéria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
da Folha de São Paulo, agora do início do mês de novembro, que mostra os municípios brasileiros, os partidos que mais reelegeram seus prefeitos, e que o PSC é um dos partidos que mais reelegeu prefeitos, volto a repetir, mostrando a eficiência da administração do PSC, que prisma, acima de tudo, pela família, pelo zelo pela família, pelo ser humano em primeiro lugar, pela eficiência na busca da qualidade de vida e na busca, acima de tudo, de corrigir tantas desigualdades sociais que ainda existem, infelizmente, no nosso país. Além disso, um outro assunto que nós trouxemos aqui é a questão do voto facultativo. O PSC já marcou posição, o PSC entende que é importante, que é necessário, que é primordial para a democracia, fortalecimento da democracia do nosso país, a questão da reforma partidária. E na reforma partidária, o PSC tem uma das suas principais bandeiras de luta, que é o voto facultativo. Tanto é que o deputado Felipe Pereira, do PSC do Rio de Janeiro, apresentou a PEC 159/2012, que trata e versa exatamente sobre o voto facultativo. Nós temos que entender que, para fortalecimento da democracia no nosso país, o voto facultativo ele é de fundamental importância. E o próprio resultado das eleições desse ano mostrou isso, não é? Agora mesmo, no segundo turno, em São Paulo, e isso é matéria da Folha de São Paulo, com o voto facultativo, 44% dos eleitores não iriam às urnas em São Paulo. Então, nós do PSC, volto a repetir, entendemos da importância da reforma política, que ela realmente saia do papel. Precisamos que a gente possa ter coincidência das eleições, não é, em todos os âmbitos, né, federal, estadual e municipal, mas acima de tudo, o PSC, volto a repetir, tem uma das suas principais bandeiras de luta, o voto facultativo, e a prova maior do desejo da população brasileira, do eleitor da população, do eleitor brasileiro, foi exatamente essa pesquisa feita, aonde 44% dos eleitores de São Paulo não iriam às urnas se o voto facultativo já estivesse em vigor no nosso país. Ou seja, 4 em cada eleitores não teriam ido às urnas se o voto já fosse facultativo, e se não fosse obrigatório, não é, logicamente, que nós teríamos uma qualidade de eleitor, né, indo às urnas, expressando a sua vontade, naturalmente com mais eficiência, mostrando que vai para as urnas aquele eleitor consciente, que entende, né, que para o fortalecimento da democracia o voto é importante, mas um voto consciente, um voto na busca da qualidade, o voto na busca daqueles políticos que realmente têm compromisso, não é, com o eleitorado do nosso país e com uma política pública de mais eficiência, de melhor qualidade de vida para a população brasileira. Então, queremos aqui enaltecer e parabenizar o deputado Felipe Pereira, do PSC do Rio de Janeiro, né, autor da PEC 159/2012. Entendemos que é de fundamental importância, esperamos que a reforma política ela realmente saia do papel, que ela se torne realidade. Dentre os pontos importantes, o PSC defende, não é, toda a nossa bancada, o voto facultativo. E voltamos também, mais uma vez, a ressaltar, não é, o resultado extremamente positivo que o nosso partido atingiu nas eleições desse ano, sendo um dos 7 partidos que mais reelegeu prefeitos que estavam no exercício do mandato. E só para encerrar, senhor presidente, voltando ao assunto aí das defensorias, não é, da importância do fortalecimento e da autonomia das defensorias, o Ministério da Justiça já liberou nota técnica número 312/2012, através da Secretaria de Reforma do Judiciário, manifestando pela aprovação do projeto de lei complementar 114/2011, que dá autonomia às defensorias públicas. Então, o Ministério da Justiça já é completamente favorável, entendemos da importância da aprovação desse projeto que dá autonomia às defensorias públicas, e voltamos a repetir, para que essas defensorias públicas possam naturalmente prestar um serviço de melhor qualidade à população brasileira. E também trazemos na tarde de hoje, não é, que na próxima semana vamos ter a votação do projeto, não é, que extingue a cobrança da taxa da telefonia fixa, que é um projeto que durante esse ano 2012 teve, através do programa Fale Conosco aqui da Câmara Federal, o maior número de acesso via telefone do cidadão brasileiro, cobrando a votação desse projeto que extingue, não é, a cobrança, não é, da taxa de telefonia fixa para
os seus usuários. Então, apresentamos, em nome da bancada do PSC, um requerimento de urgência urgentíssima na tarde de ontem e fizemos um entendimento com o deputado Marcos Maia, nosso presidente, que na próxima terça-feira essa matéria de fundamental importância para a população brasileira será colocada em votação e, ao mesmo tempo, aqui já convocamos todos os deputados para que nos ajudem na aprovação desse projeto, que eu tenho certeza é um projeto que é um clamor popular e esse parlamento, essa Câmara, esses deputados, com a responsabilidade que tem, vamos fazer justiça e vamos aprovar esse projeto na próxima terça-feira. Então, agradecer, senhor presidente, pelo tempo, pela somação dos dois tempos que nos coube aqui enquanto líder do PSC e pedir que o nosso pronunciamento seja registrado nos anais dessa casa. Muito obrigado, deputado André Moura.